Ei, você! Quem você considera o jogador mais violento do futebol? Talvez você tenha pensado em alguns nomes brasileiros, mas tem um cara inglês que era conhecido como o jogador mais sujo do mundo. E é por isso que o Radar Peleja te conta sobre Kevin Muscat, o quebrador de pernas da Premier League. 1998. O Wolverhampton e Charlton Athletic se enfrentavam no jogo da FA Cup, quando o zagueiro Kevin Muscat, do Wolves, deu essa entrada no Matt Holmes. A entrada foi tão violenta que quebrou a tíbia do Holmes, que teve que passar por 4 cirurgias e encerrou a carreira depois disso. O caso foi parar na Corte de Justiça da Inglaterra, com o Muscat sendo condenado a pagar 250 mil libras pro adversário. Naquele mesmo ano, ele também deu essa entrada no Craig Bellamy, do Norwich. O mais bizarro é que nem falta o juiz deu no lance. A entrada violenta se transformou em uma séria lesão no joelho do Bellamy, que ficou 2 meses fora dos gramados e também processou o zagueiro. Já em 2001, durante um amistoso entre Austrália e França, o Muscat deu outra entrada forte no Christophe de Gere e deu início a essa confusão. The collision sparking an all-in scuffle. And it's all on here at the MCG. The Frenchman crashed to the ground. O francês rompeu o ligamento do joelho e foi mais uma vítima do zagueiro a ficar meses em recuperação. Pelas várias jogadas violentas, outros jogadores, como Martin Granger, do Birmingham, chegou a dizer que o Muscat era o jogador mais odiado do futebol. Muscat disse que ele ia quebrar as minhas pernas se eu passasse por ele, lembrou Ashley Cole, ex-lateral inglês, que recebeu essa ameaça quando só tinha 18 anos e estava começando no Arsenal. O Kevin era tão intimidador que para muita gente, até os árbitros tinham medo dele, e isso explicaria o baixo número de expulsões depois de lances duros. Ele foi expulso 12 vezes e recebeu 124 cartões amarelos. Para comparar, o Sérgio Ramos, um dos jogadores mais punidos do futebol mundial, já foi expulso mais de 25 vezes. Depois de tantas polêmicas e um histórico terrível de adversários machucados, ele não conseguiu jogar mais em clubes na Inglaterra e em 2005 foi para a Austrália. E lá o Muscat fez história, claro, negativamente. Ele foi o primeiro jogador a ser acionado pela Federação de Futebol Australiana por conduta antidesportiva, depois de causar confusão em um clássico entre Melbourne Heart e Melbourne Victory. E foi justamente depois de mais uma entrada dura que a sua carreira chegou ao fim. Em 2011, o Muscat recebeu um gancho de 8 jogos por um lance violento contra o jovem Adrian Zara. A punição tirou o zagueiro daquela temporada e ele decidiu pendurar as chuteiras. Numa lista feita pelo Daily Mail em 2014, ele aparecia em segundo lugar na lista dos jogadores mais encrenqueiros da história, ficando à frente dos caras como Maradona, Roy Keane, Cantona e Edmundo. O primeiro foi o Luis Suárez, por causa daquelas mordidas e da acusação de racismo pelo Evra. E a gente até já te contou essas histórias em outros episódios do Radar Peleja. Mas a sua trajetória no futebol não terminou com a aposentadoria dos campos. Em 2013, ele decidiu se tornar técnico e deixou todo mundo meio desconfiado, já que por ser sempre lembrado como um jogador desleal que nunca se preocupou com o bem-estar dos colegas de trabalho. Ninguém sabia se o Muscat teria a cabeça fria e a capacidade de ser um exemplo para os jogadores à beira do campo. A sua nova fase, no entanto, acabou sendo uma surpresa. Ao assumir o Melbourne Victory, clube que ele defendeu por anos, ele propôs um futebol dinâmico e competitivo, mais limpo, e isso se deve ao fato de que ele quer mudar a imagem que as pessoas têm dele. É estranho porque agora olho pra trás na minha carreira e tudo tá relacionado às minhas entradas. É algo com o qual tenho que conviver. Obviamente, você não pode voltar e mudar a história. Ele disse em entrevista. Conhecia o Kevin Muscat? Acha que ele foi realmente o jogador mais violento do futebol? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.